como é que a gente olha essa primeira edição da Martins Fontes, e agora já saiu a segunda edição da Martins Fontes, e aonde, né, que essas edições eliminam parte da obra principal, e por que eliminam, né? Na versão norte-americana, o tradutor de pensamento e linguagem de Vygotsky é um cognitivista, né? Mas é uma pessoa, o Jerome Brunner, uma pessoa que realmente se apaixona por Vygotsky e que traz da União Soviética para os Estados Unidos, né? Essa versão pensamento e linguagem e essa versão, então, da obra de Vygotsky, depois dos Estados Unidos, vem para o Brasil. Então, é importante a gente entender isso, essa estrutura toda, essa organização que vai combinando, né, com a leitura e com a interpretação e a tradução, né, algumas relações, algumas variações no texto que são importantes na ideia dessa relação entre pensamento e linguagem, né? Então, não há um estado puro, independente da obra, porque essa obra, então, ela vem da União Soviética, vai para os Estados Unidos, dos Estados Unidos vem para o Brasil. Então, na verdade, vocês estão se aproximando de pensamento e linguagem, desse texto particular, né, que é um livro de domínio público, e a partir daí, então, a gente pode considerar e complementar numa posição intermediária, fazer mediação com as apresentações de vocês, tá? Então, não hesitem aí, se tiver alguma dúvida, a professora está aqui, está acompanhando, mas não quero ter o domínio do discurso, né? Então, importante a gente dar a fala, né, para as pessoas que se prepararam, para apresentar, então, esse livro, Pensamento e Linguagem, agradecer, então, a presença de todos, hoje, mais uma vez, reunidos aqui nessa nossa conexão virtual, né, então eu passo agora a palavra aí para não sei como é que vocês combinaram, Matheus, é o Matheus ou é o Daniel, quem começa? É o Matheus que começa, Sara. Então tá. A princípio sou eu. Ótimo. Então, eu estou aqui, tá, Matheus? Eu só vou... Se você clicar ali em apresentar... Me revolta saber que essa violência não parou no meu filho, não parou lá em 2014. Os jovens negros são 75% dos mortos em operações policiais no Brasil. Acho que tem alguém que está com o microfone aberto. Aí, isso. Então, acho que já fechei o microfone de alguém que estava com o microfone aberto. Então, Matheus, é com você. Ok, vamos lá. Apresentar agora, aquela flechinha ali. Mas daí um guia do Chrome, uma janela, uma tela inteira. Acho que é uma tela inteira, né? Pode ser, vamos ver. Põe aí, daí eu te digo o que está aparecendo aqui para mim. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vou testar outra opção aqui. Uma janela, aí. Agora acho que sim. Não, é obrigatório fazer apresentação de PowerPoint, sabe, Matheus? É só... Acho que agora foi, né? Vai, só clique no teu computador no modo apresentação, porque a gente está vendo toda a tela do teu computador. Aí, perfeito. Perfeito? Uhum. Ok, vou começar então. Boa tarde a todos, meu nome é Matheus, eu sou estudante do curso de mestrado no programa de pós-graduação em Tecnologias de Sociedade, da UFR, eu sigo a linha de mediação e cultura. Eu vou apresentar para vocês, introduzir o livro Pensamento e Linguagem, começando pelo
pelos pré-textuais e da questão dos pré-textuais do livro aberto lá que a gente recebeu, né, para atrás, e daí eu vou pro primeiro capítulo, que é problema e abordagem. Então, vou começar então por esses pré-textuais, né, que seria a apresentação de quem é o autor. A gente já viu algumas vezes, né, mas do mesmo jeito vou pelo que eles escreveram, né, o editor escreveu sobre o livro. Então começa falando que o Vygotsky, ele começou a estudar as questões de psicologia evolutiva, de educação, psicopatologia a partir de 1924, e então durante os últimos 10 anos da vida de Vygotsky, ele se dedicou a esses estudos, e acabou entrando a óbito por conta da tuberculose, e o trabalho dele permaneceu desconhecido para o mundo ocidental até, boa parte, pelo menos, do mundo ocidental, até o fim da Guerra Fria, né. Então, essa é a pequena biografia que eles fazem dele, né, mas, então, aí eles vão, o editor vai resumir, então, que a abordagem do livro ele é uma busca para compreender a relação da formação da ideia, da mente, né, psique, e da linguagem, por uma abordagem empírica, mas também ele faz uma relação teórica de levantamento bibliográfico também, né, dos principais autores até a época dele que trabalhavam com esses temas da psicologia, né. Então aqui são algumas frases dele, e alguns conceitos que o editor levantou ali também que são utilizados, como pensamento egocêntrico, pensamento socializado e por aí vai, né. Então, essa questão do pensamento inicial, ele não é verbal e a linguagem não é intelectual, mas durante o tempo, conforme o tempo passa, você vai criando um entrelaçamento, fica cruzada essas informações e fica difícil de perceber qual parte que a gente desenvolve como linguagem e qual parte como mente, simplesmente um ou outro. E a partir dos 2 anos de idade que a gente começa a ter uma relação muito mais forte com isso, né? Com essa construção através da linguagem da nossa mente e o contrário também. Então, até certo ponto, ela vai entrando no subconsciente da criança e vai construindo a estrutura desse pensamento. E conforme a criança ela vai descobrindo novos objetos, ela vai representar algum problema com a construção de um conceito, ela dá um nome para as coisas. E esse significado, ele dá a formação para novos e mais complexos conceitos. Então, no caso... e também tem essa outra relação social também, né? Que então a criança, por exemplo, ela vai ver uma cadeira, se ela não sabe o nome da cadeira, ela vai dar um nome para a cadeira, mas se ela não conseguir, ela vai pedir ajuda para algum adulto para ensinar a ela qual que é o conceito de cadeira, no caso, né? Então também tem uma questão que é sócio-histórica e cultural, da própria comunidade que a pessoa vive, ela vai aprender a respeito do mundo. Então tem uma construção da mente e da linguagem de maneira cultural, né? Aqui eu fiz um erro no outro slide, depois eu corrigi, eu vou mandar de volta, que é na zona de desenvolvimento proximal, mas enfim, que tem a zona de desenvolvimento proximal, que seria a construção das funções e do desenvolvimento das atividades, da questão do trabalho, no caso aqui não é trabalho, né, mas tipo, se fosse no Marx seria, né, no capítulo 5, no Capital, mas aqui então é uma relação do desenvolvimento de uma atividade. Primeiro ela tem na zona de desenvolvimento proximal, ela precisa da ajuda de outras pessoas para começar a desenvolver, né. Mais para frente não, né, agora eu não sei situar temporalmente aqui desse texto, mas tem o conceito de scaffolding também do Vygotsky, né. Aqui nesse livro não é trabalhado, né, essa questão, mas, enfim. A zona de desenvolvimento proximal, então, ela seria isso, seria como se desenvolve a relação da atividade autônoma a partir de outras práticas culturais dos outros, né.
E então tem uma relação do externo para o interno e do interno para o externo de volta, né? Aí agora eu vou passar para a questão do... Eu chamei de introdução. Oi? Posso fazer? Pode sim. Alô? Alô? Prof? Foi ela que caiu, Matheus. Ah, tá. Voltou, prof? Eu não estou ouvindo o que você está falando, professor. Não está dando para ouvir, Sara. O seu plug deve estar desconectado. Nada. Ainda não. Ainda não? Aí. Voltou. Voltou? Ah, tá. Não, só a questão da apropriação do mundo, né? Então, para Vygotsky, você não reflete, né, toda a realidade. Imagina se a gente fosse refletir toda a realidade. A gente reflete e refrata a realidade, né? Uhum. Então, é preciso conhecer isso, né? Que a nossa atenção, ela tem limites em relação a captar o mundo externo, né? Então, não se trata de uma apropriação direta, né? Mas uma apropriação sempre mediada, né? Sim, sempre tem um instrumento mediando a ação, né? Exatamente. Ou um ser humano, né? A mãe que está ali dizendo, olha isso é uma garrafa, olha aquilo é um copo, isso é uma cadeira. Né? A criança nasce no mundo de nomes, né? No mundo que já foi nomeado pelo outro, né? Construção, por isso que ele também trata dessa questão da cultura influenciando na formação da mente, né? Exatamente. Então tá, pode seguir aí, não quero te atrapalhar, Matheus. Porque quando fala a palavra apropriação, é uma palavra um pouco, né? Ah, sim. Como se a gente conhecesse a realidade, assim, né? Tem mais uma questão que eles trabalharam nos pré-textuais, que é da relação do desenvolvimento pela língua estrangeira e tal, só que eu achei que não valia a pena comentar, porque tem muitas outras áreas que o Vygotsky trabalha, né, e que dá para se trabalhar com a teoria da atividade, não se limita só à língua estrangeira, né? Também tem questão da educação, na área da computação, do design, enfim, qualquer outra área, você pode trabalhar com a relação da teoria da atividade, né? Ótimo. Então tá, vamos lá, continua. Desculpa aí Não tem problema, qualquer coisa só. Tá. Então, né, agora eu chamei de introdução, mas aí o prefácio, ele já começa uma introdução, né, é meio que obrigatório, você não tem como pular o prefácio, que ele faz a introdução mesmo do livro vai do livro, né? E daí eu juntei com a outra parte para chamar de introdução, né. Então, na questão da abordagem do livro, ele fala da relação, das inter-relações entre o pensamento e a linguagem. Então, é uma abordagem teórica e de estudos experimentais. Teórica, no caso, a experiência também ela é teórica, né? Mas, no caso, ele fez uma relação bibliográfica, crítica, uma revisão sistemática, porque, na época, ninguém tinha realizado até então, dentro da área de psicologia, uma relação sistemática, uma revisão sistemática nessa questão da linguagem e da formação da mente, né? Então ele também utilizou uns outros conceitos que ele desenvolveu em outros trabalhos, né? Então, o objetivo principal do texto dele se orientava à análise genética, que era como ele chama do método dele, que é entre o pensamento e a palavra falada, né? Então, no caso, ele quer descobrir de fato qual que é essa relação, como que ela se aproxima, então, porque isso está dentro da construção de uma nova teoria da consciência, né? Ele passou os últimos 10 anos da vida dele se dedicando a isso. Então, aí já está um trabalho, de certa forma, mais maduro, né? Aqui ele faz também um levantamento dos capítulos, o que vai aparecer em cada um dos capítulos do livro dele. Então, começa pela problemática e metodologia, depois vai para uma análise crítica do Piaget e do Stern,
E daí vai para fundamentação teórica, pela busca genética do pensamento da linguagem, um estudo experimental, depois que ele vai realizar com as crianças, para tentar compreender melhor isso. Depois ele faz um estudo comparativo, e no fim ele vai fazer uma síntese dos resultados, para dar luz aos dados expostos, e no caso, então, formular a teoria, né? Seria uma teoria que vai emergir a partir da associação da teórica e prática, né? Empírica, no caso. O Vygotsky, ele também vai argumentar que, para compreender essa inter-relação, a palavra, ela é um conceito fundamental. A palavra, o signo, ele é sempre fundamental para entender a interfuncionalidade, né? Então, as pesquisas de psicologia na época, ou elas eram muito isoladas, eram sempre extremistas nesse ponto, né? Ou elas iam relacionar de um jeito que chegavam a uma metafísica especial, ou ia chegar num ponto que era completamente separado a relação da linguagem e do pensamento, né? Então, daí que eu coloquei isso aí nesse slide, né? Então, são dois polos, e daí um é fusão entre pensamento e discurso, e do outro é segregação, né? Aí aqui ele vai apontar que tem duas formas de fazer a abordagem. Uma delas é numa generalização, que você faz e você reduz um objeto complexo em vários objetos que seriam mais simples, só que ao fazer isso você acaba perdendo qualidades que só existem no objeto complexo de fato. Assim como a água, que é o exemplo que ele dá, que a água, se você separa os átomos, então vai ter o oxigênio e o hidrogênio, mas se você jogar o oxigênio no fogo, vai atiçar o fogo, e a água, na verdade, apaga o fogo. Então você vai ter uma generalização que vai ter uns erros grosseiros em relação ao que seria o objeto de fato, o objeto de estudo. Aí, então, ele vai propor que tem que fazer uma análise em unidades, né? Então, procurar a menor unidade de análise, que, no caso, a gente vai ver nos outras pessoas da teoria da atividade para frente do Vygotsky, que eles também tentam achar o que seria essa unidade, né? Só que tem tanta variação que depois meio que se perde algumas coisas, né? Que nem a célula germe, o Engström vai ficar falando um monte de célula germe, mas no fim, o Vygotsky definiu isso, ele não define tão bem que nem o Vygotsky. Sempre tem que voltar no fundador da teoria, né? Mas enfim, estou extrapolando. Isso mesmo, não, está certíssima a tua observação, viu, Matheus? Obrigado. Então, porque, veja, a análise da unidade, qual é a unidade elementar, né? Não é a soma dos elementos, né? Não é a molécula do oxigênio e do hidrogênio, é a água, né? Se você separa, que é tipo uma lógica muito cartesiana do pensamento científico, né? Essa contraposição entre espírito e corpo cartesiano, que é fundamental, né? Para compreender essas divisões, essas separações, você perde, né? Então, o problema do método, existe um livro bem interessante para quem quiser aprofundar um pouco, que é Teoria e Método em Psicologia, do Vygotsky, que foi publicado pela Martins Fontes em 99. E o outro livro, que é A Construção do Pensamento e da Linguagem da Martins Fontes, de 2001, que é um livro também mais completo, daí já da tradução russa, né? Não é esse livro, porque são 521 páginas, né? Então a gente optou pelo livro mais antigo, publicado em língua portuguesa, que é o Pensamento e Linguagem, e não A Construção do Pensamento e Linguagem, também da Martins Fontes, de 93. Então, é só essa observação, né? Mas é fundamental perceber a importância qual é a tua unidade de análise no método, né? Então, aí nesse caso aqui, nesse livro, ele vai propor que a unidade de análise seria a palavra, no caso, né? Porque ela possui o significado. Então, produto da análise conserva as propriedades fundamentais do todo e não pode ser subdividido sem que se perca. Então, no aspecto interno da palavra,
quando ele vai falar da relação da linguagem, que tem um significado e é o que vai construir o pensamento. Então, no caso, um signo, ele é um contorno vazio, e quando a gente aprimora o signo, a gente constrói a linguagem para definir o que é o signo, a gente constrói o conceito, e o conceito ele se fortalece com o tempo, e com as reflexões e com a vivência das pessoas, né? Então, no significado, a gente pode encontrar a relação entre o pensamento e o discurso. Então, é o significado que vai fazer isso aí, dentro do signo, né? Então, a palavra, ela se refere a um grupo, e é uma classe de objetos. A palavra é em si uma generalização. É um ato verbal de pensamento e reflete a realidade, e que é diferente da sensação e da percepção. Porque no mundo experiencial, na estética, né, no caso, quando a gente sente o mundo, a gente descobre o mundo tacitamente, o conceito ele vai além disso, porque ele se dá de um acúmulo histórico e social que a gente acaba tendo. Então, a palavra, ela é simultaneamente pensamento e linguagem, ela faz a união entre os dois, né? E seria a unidade do pensamento verbal. Então, nessa parte, ele vai dizer que durante a pesquisa dele, isso já na introdução, porque geralmente você faz a introdução depois de tudo, né? Depois até mesmo da conclusão. Então, ele vai falar que isso beneficiou tanto a relação da psicologia quanto da linguística, não só como uma área unificada, quanto separada também, né? Então, seria meio que pra isso. Então, ela tem a solução desse problema, que não tinha na psicologia, que não tinha sido trabalhado na psicologia, não tinha, sempre teve, né? Que desde a antiguidade não era trabalhado essa relação entre o que é o desenvolvimento da linguagem e o desenvolvimento da psique, e aqui ele começa a dar luz a essa problemática. E é isso aí. Muito obrigado. Bem, parabéns, Matheus. Ótima tua observação, né? Então, realmente é um problema muito grande, né? É difícil você sintetizar, né? Acho que você sintetizou super bem aí o problema desta relação, né? Dessas linhas que são paralelas de desenvolvimento, mas que se cruzam em determinado momento e depois se distanciam e alteram uma qualitativamente, altera a outra, né? E o pensamento, a gente não pensa só por palavras, né? A gente pensa por imagens, a gente pensa por muitas outras coisas. Então, pensamento verbal é aquele pensamento do cotidiano, né? Que não é do poeta, né? Porque o poeta, ele vai usar outras palavras, né? São a cor dos teus olhos, né? Você veja, a poesia, ela traz, né, a imagem para a palavra, né? E no nosso cotidiano, normalmente, nossas palavras são desprovidas do colorido poético, né? Mas eu gostei muito da tua apresentação, acho que foi, assim, bem didática, né? Obrigado. Inclusive, na versão... alguns autores, né, discutem que há pensamento e fala, né, e não linguagem, né, porque a linguagem é algo mais complexo, né, a linguagem está na ordem do discurso, né, são as frases, né, o discurso completo, né, a palavra é um elemento do discurso, né? É um conceito que está dentro de um curso, né? Fluido do discurso. Muito bem, então passamos agora, abrimos, eu não sei o que vocês querem fazer, abrimos para questões para o Matheus, ou vamos para o Daniel, que também preparou a sua apresentação, e depois a gente abre? Pode ser, Daniel? Pode ser, pode ser. Então vamos lá, então é você pilotando aí. Então vamos ver como é que abre esse troço aqui que vão... Vai ali embaixo, ali em Apresentação agora, né? Isso. Apresentação agora. Apresentar Uma agora. janela, uma guia, apresentar a tela inteira, é isso, Matheus?
tela inteira, vamos lá. Depende, se você for usar uma apresentação que está no Chrome, daí você vai em uma guia do Chrome, senão vai em uma janela, daí é mais fácil. Ah, ok. Espera aí, então. Vamos lá. Não tenho muita familiaridade com isso. Então, compartilhar, tá, cancelar. Vamos lá. Uma janela. Uma janela. E aí, tá aqui. Isso. Vamos ver se aparece aí. Apareceu ou não? Ah, tá começando. Demora um pouquinho, Daniel, mas tá tudo certo. É? Tá. Apareceu? Vê se vira uma tela só agora. Não tá rolando, não. Para mim, ele começou a apresentar e daí parou. Começou a apresentar e parou. Apareceu a tela para mim e depois sumiu. Tenta abrir de volta no... Espera só um instantinho que, inclusive, aí agora, apareceu tudo? Voltou, não? Não. Nada? Não, clica ali só no apresentar agora, ali, ó. Então, peraí. Tem que sair da tela. Vamos lá. Apresentar. Tela, uma janela. Isso? Isso. Ok. Sumiu, meu. Tenta... deixa a tua apresentação, fecha a tua apresentação, abre ela de volta e depois vem aqui no Google Meet e faz de volta o esquema ali de apertar Fecha a apresentação. agora. Abre ela de volta. Um pouquinho de paciência aí que vai Daí volta daí no Google Meet e vai de volta naquela apresentar agora e vai em uma janela daí e escolhe de volta. Talvez dê certo. Hein? Ver se consigo abrir aqui. Procurar arquivos. Só um instantinho. Estou achando os caminhos aqui. Se você quiser, eu tenho aqui também, Daniel. Vamos, eu consegui chegar no arquivo. Agora vamos ver se abrindo ele. Se eu não conseguir, daí você opera para mim, por favor. Tá. Só para eu... Acho que o Lucas também tem. Todos têm, né, na verdade. A gente socializou pelo e-mail. Ótimo. Meu computador é um pouco lento, igual a mim. E está abrindo aqui. É um não humano socializado. Como é que é? Nossa, Lucas. O computador é um não humano socializado. É um não humano socializado. Vou abrir aqui. Agora vamos ver se eu consigo chegar lá. Vamos lá. Então, apresentar agora uma janela, é isso? Fui lá. Aí ele abre, na janela aparece o meu coisa lá. Vê se apareceu aí. Ainda não.
Aí, Tá começando, calma, não mexe nada, que agora vai. Deu? Deu. Aí. Agora, se você colocar ali no modo apresentação, porque a gente está vendo o teu computador como um todo. Vou lá, botando no modo apresentação. Ok? Ok. Nossa, que maravilha isso, hein? Bom, vamos lá. Então, coube a mim falar sobre o capítulo 2, né? Que é a teoria de Piaget sobre a linguagem e o pensamento das crianças. Eu acho que, primeiro de tudo, vale a pena fazer uma elucidação sobre o lugar de fala de cada um, né? Primeiro, nós estamos falando de dois países, dois camaradas de dois países muito distintos, né? E de momentos históricos muito distintos. Então, nós temos um falando desde Genebra, lá, um paísinho na Suíça, um paísinho pequenininho, né? E um outro que está falando da União Soviética, um país imenso, imerso num momento de reformulação social completa, né? As questões de formação, um vem da área da biologia, ou seja, uma perspectiva biológica, né? E o outro, embora tenha uma formação biológica, também está impregnado de uma formação social, em que pese o Piaget não desconsidere a questão social, mas para ele não é absolutamente relevante na teoria nesse momento, né? E isso vai dar por consequência, tem uma perspectiva de olhar para o sujeito, né? O sujeito que primeiro, um sujeito imerso no social, ou seja, hipersocializado, como diria o Vallon, né? E o Piaget, um sujeito que ele parte de um lugar muito singular, enfim, individualizado, e vai em direção à socialização. Então, o processo de desenvolvimento vai do indivíduo para o social e para o Vygotsky vai do social para o indivíduo, né? Vamos dizer assim. E, nesse sentido, o papel da linguagem para um e para outro tem lugares bastante diferentes, né? Então, a pergunta básica é o que vem primeiro, né? O pensamento ou a linguagem? Ou a aprendizagem e o desenvolvimento, assim por diante. Então, no caso do Piaget, o desenvolvimento vem antes da aprendizagem, que o Vygotsky é o contrário, né? Aprendizagem antes do desenvolvimento. Bom, vamos lá. Ok. Eu faço uma recapitulação de 4 pontos ali do prefácio, né? Então, o Vygotsky vai dizer assim, além de uma nova reformulação que demos ao problema e da parcial novidade do nosso método, o nosso contributo pode ser resumido como se segue. Fornecemos provas experimentais de que os significados das palavras sofrem uma evolução durante a infância e definimos os passos fundamentais dessa evolução. Descobrimos a forma singular como se desenvolvem os conceitos científicos das crianças em comparação com seus conceitos espontâneos e formulamos as leis que regem o seu desenvolvimento. Demonstramos a natureza psicológica específica e a função linguística do discurso escrito na sua relação com o pensamento. E classificamos por via experimental a natureza do discurso interior e as suas relações com o pensamento. Então, a estrutura desse capítulo vai mais ou menos assim. Eu batizei cada um dos tópicos, mas a gente poderia resumir da seguinte forma, né? Num primeiro momento, ele vai falar sobre a questão da psicologia, o método piagetiano. No segundo momento, ele fala sobre as questões sobre o egocentrismo. E, no terceiro momento, ele tece uma crítica às sistematizações piagetianas. Ele faz mais ou menos, nesse capítulo, uma microsistematização do que ele faz no livro inteiro, né? Onde ele faz uma abordagem dos métodos, enfim, faz uma criteriosa revisão de literatura, etc. Depois ele vai elegendo as temáticas e vai
ao final, fazendo tece a crítica, né? Pondera sua posição. Então, sobre a psicologia, o método piagetiano. Ele é um cara muito respeitoso, muito generoso, né? Tem uma aproximação com Piaget, enfim. Segundo alguma literatura que eu fiz um levantamento, ele chegou até a prefaciar alguns livros do Piaget na Rússia e tal, e ele começa o capítulo dizendo que o Piaget, de fato, prestou um serviço revolucionário no sentido do estudo da linguagem do pensamento infantil, que desenvolveu um método clínico de investigação das ideias das crianças, foi o primeiro a estudar sistematicamente a percepção e a lógica infantil, que demonstrou que a diferença entre o pensamento das crianças e dos adultos era mais qualitativa do que quantitativa, ou seja, de que a criança não é um adulto em miniatura, enfim, como o Rousseau preconizava e tal, né? Que não era uma questão de quantidade, mas sim de qualidade, né? Uma ideia de evolução, por isso psicologia genética, né? Então, no segundo momento, ele vai apontar, para entrar no pensamento do Piaget, ele vai apontar a criar crise, a psicologia, no momento da escrita do texto, está imersa numa crise, né? Uma crise de dualidade que se dá a partir da contradição entre a matéria-prima factual das ciências e as suas premissas metodológicas ou teóricas. E aí ele aponta a questão do idealismo e do materialismo, né? Então, ele vai dizer que falta um sistema generalizante que incorpore todo o conhecimento psicológico disponível, que qualquer descoberta factual importante conduzirá à criação de uma teoria, né? Então, uma tarjeta aqui para ocultar. Tudo bem. Estamos indo bem aí? O Piaget, ele diz assim, o Piaget faz uma rota de fuga desse dilema, né? E enfim, na tentativa de um rigor científico, ele procura se ater aos fatos, evita as generalizações e cuida para não invadir nos domínios da lógica da teoria do conhecimento, da história da filosofia, né? O seu forte, diz o Vygotsky, o seu forte consiste em desenterrar novos fatos, analisá-los e classificá-los penosamente, quer dizer, na capacidade de escutar a sua mensagem, como dizia Claparède. Das páginas de Piaget caiu uma avalanche de grandes e pequenos fatos sobre a psicologia infantil. Então, ele vai dizendo que o Piaget é um coletor de fatos, né? Nessa direção que ele vai dar ao próprio método. Então, o Vygotsky vai dizer, bom, para entender o que o Piaget está falando, nós precisamos entender qual é a filosofia que está por detrás da investigação e interpretação dos fatos, né? E aí ele vai colocar como ponto central do pensamento infantil o pensamento egocêntrico. Então, ele vai dizer que, na teoria do Piaget, o egocentrismo ele ocupa um lugar, ele se coloca como um fator central unificador, a partir de certa influência, inclusive freudiana, da psicanálise e tal. E que o Piaget, então, vai dizer assim, que existe um pensamento autístico, que é completamente inconsciente, enfim, né? E um pensamento orientado, que é da ordem da razão. E que no meio do caminho entre o pensamento autístico e o pensamento orientado estaria o pensamento egocêntrico. Então, porque todo o resto do capítulo nós vamos tratar exatamente desta categoria, pensamento egocêntrico, né? Vocês estão me escutando? Ótimo, teu slide está bem claro, Daniel. Ok. Eu não vejo mais ninguém aqui, só vejo Não, mas slides. se você olhar ali nos detalhes da reunião, são 57 pessoas te ouvindo, tá? Perfeita aí a tua abordagem, né, sobre essa influência freudiana aí no pensamento do Piaget, né? Perfeito.
Legal. Então, beleza. Obrigado, sabe, pelo retorno. Então, diz o Vygotsky, o Piaget defende que o egocentrismo se encontra no meio caminho entre o autismo extremo e a lógica da razão, tanto cronológica como estrutural e funcionalmente. A concepção genética do pensamento baseia-se na premissa extraída de psicanálise, segundo o qual o pensamento das crianças é original e naturalmente autístico, e só se transforma em pensamento realista por efeito de uma longa e persistente pressão social. Então, veja que o Piaget ele tangencia aí a questão social, né, na influência do pensamento da criança, mas que ela defende a ideia de que o pensamento da criança, a princípio, é só da criança, vamos dizer assim, como existe um pensamento puro, né? A sua concepção de predominância do egocentrismo na infância leva Piaget a concluir que o egocentrismo do pensamento se encontra tão intimamente relacionado com a natureza psíquica da criança que é impermeável à experiência. E lá no final ele vai retomar essa ideia, né, de que a concepção piagetiana quase que diz que a criança tem a possibilidade, fica por um tempo, ela é tão fechada em si que ela é impermeável às relações com o meio, né, às experiências do meio. E aí ele vai entrar nessa questão, ele vai avaliar a pertinência da afirmativa piagetiana com relação ao egocentrismo, né? Então, a criança e o uso da linguagem, né? Na conversação das crianças, o Piaget, então, divide a conversação das crianças basicamente em dois grandes grupos, em dois grandes tipos, né? O egocêntrico e o socializado. E ele vai dizer, bom, a criança, no pensamento egocêntrico, fala apenas dela própria, não se preocupa com o interlocutor, não espera respostas, é como se fosse um monólogo, né? E no pensamento socializado, ele põe um vetor da criança para o adulto, né? Enfim, a criança não procura estabelecer um intercâmbio. Ela pede, manda, ameaça, transmite informações e faz perguntas, mas é como se fosse um vetor da criança de dentro para fora, né? Vamos dizer assim. Então, ele entra nessa questão do Piaget, dos experimentos do Piaget, que o Piaget vai dizer que de 44% a 47% do total das conversas registradas com as crianças entre 7 anos de idade são de caráter egocêntrico, né, de uma fala egocêntrica. Então, poder-se dizer que o adulto pensa o Piaget vai dizer, pensa socialmente, mesmo quando se encontra só, ao passo que as crianças com menos de 7 anos pensam e falam egocentricamente, mesmo em sociedade com os outros. Então, ele vai defendendo que, bom, esse pensamento egocêntrico, a fala egocêntrica, de fato, ela existe aos 7, 8 anos de idade, quando é o limite aí que isso vai virar uma fala, pensamento social, né? Um pensamento socializado. Então, o discurso egocêntrico para um e para outro, né? No Piaget, não cumpre uma função no comportamento da criança e se limita a atrofiar-se à medida que a criança atinge a idade escolar, quando ela passa a um processo de socialização, né? E para o Vygotsky, ele vai dizer, assume desde muito cedo um papel muito definido e importante na atividade da criança. Enfim, o Vygotsky vai defender justamente o contrário, né, do Piaget. Então, o Vygotsky reproduz o experimento do Piaget e, de fato, vai encontrar o mesmo aumento de fala, né, do discurso egocêntrico que o Piaget encontrou, né? Ele vai dizer, bom, frente a uma atividade, eles colocavam um problema obstrutivo, ou seja, o exemplo que ele dá lá é uma criança que está desenhando e num determinado momento não tem um lápis correto, da cor correta, alguma coisa nesse sentido, para continuar o seu desenho, e ela começa a produzir um discurso egocêntrico, vamos dizer assim, né? E o Vygotsky vai avaliar que
há um aumento x2, ou seja, o dobrado da fala egocêntrica, né, quando a criança se vê frente a esse problema obstrutivo, que vai, novamente, remeter à questão da atividade. E ele diz que aparecem duas premissas aí básicas que estão envolvidas nesse processo, né? A lei da consciência, que é o obstáculo, ele produz um aumento da percepção da atividade, ou seja, uma coisa que era feita automaticamente, ela produz, então, vamos dizer assim, uma desautomatização da atividade na medida em que o sujeito começa a pensar volitivamente sobre ela, né? E o discurso é uma expressão desse processo de tomada de consciência, ou seja, então, frente ao obstáculo, a criança começa a discursar, ou seja, a reproduzir na fala exatamente isso que ela está pensando, ou seja, a forma como ela está pensando, né? Ou organizando, inclusive, a própria atividade, né? Então, o Vygotsky vai dizer assim: as nossas descobertas indicam que o discurso egocêntrico já não se limita a ser simples acompanhamento da atividade da criança. Para além de ser desculpa, faltou um ponto ainda, para além de ser um meio de expressão e de libertação de tensão, em breve se torna um instrumento de pensamento no sentido próprio do termo, um instrumento para buscar e planejar ou planear a solução de um problema. Ou seja, a linguagem passa a ser um instrumento de fato, né? Um instrumento de organização do pensamento. Então, para o Vygotsky, né, o discurso egocêntrico é um estágio, né, um estágio na evolução do discurso vocal para o discurso interior, ou seja, para a fala que está fora para o discurso que será internalizado, né? Na criança em idade escolar, se encontram relegadas para o discurso interior sem som. As mesmas operações mentais que a criança em idade pré-escolar leva a cabo em voz alta, por meio do discurso egocêntrico, né? E aí ele dá uma paulada no Piaget, dizendo: o discurso egocêntrico não se atrofia pura e simplesmente, antes continua o seu curso e mergulha nas profundidades, isto é, se transforma em discurso interior. Então, ele, nas colocações dele, faz um parágrafo explicativo, comparativo, né, das concepções de desenvolvimento do discurso. No comportalismo, discurso oral, murmúrio e discurso interior, quase que numa mesma estrutura que o Vygotsky delineia, mas com uma posição bastante centrada na criança, né? No Piaget, o pensamento autístico, fala egocêntrica e discurso socializado, e para o Vygotsky, então, temos o discurso social, ou discurso socializante, como alguns chamam, né? Discurso egocêntrico, e o discurso interiorizado, o discurso interior. E eu trouxe um excerto, né? Na nossa concepção, a verdadeira trajetória de desenvolvimento do pensamento não sai no sentido do pensamento individual para o socializado, mas, ao contrário, né? Do pensamento socializado para o individual. Só uma pequeninha observação aí, né? Que ela, ao mesmo tempo, né? O significado da palavra, né? Quando a gente já nasce, né, num mundo nominado, né, do ponto de vista psicológico, né? A criança, né, isso é água, isso é cadeira, isso é cachorro, isso é formiga, né? Então, essencialmente, toda a realidade, né, nominada, ela é aprendida a partir do outro, né? Do pai, da mãe, quem faz a mediação com a criança, né? Então, quando a gente estuda esse desenvolvimento dessa unidade entre pensamento e linguagem, né? A grande maioria dos linguistas, né, tendiam a separar, né? Uma coisa é pensamento, outra coisa é linguagem. Então, quando você volta ali nesse último quadrinho ali, Daniel,
Isso. Aí? Então, você vê claramente o comportamentalismo, né, com foco, com preocupação, né, de entender o comportamento, né, a linguagem, a fala e o pensamento como um comportamento, né. Uhum. E Piaget não, né, como uma fala egocêntrica, até um pensamento autístico, né, e Vygotsky não. Né, para ele, o mundo é social-cultural. Né, então, essa trajetória aí, né, que não vai do pensamento individual para o socializado, mas do socializar, é essa percepção de que a gente nasce num mundo que já foi dominado pelo outro, né? Denominado. É. Você estava falando da cadeira, né? Eu me lembrei disso, né? Qual é a diferença entre cadeira e trono, né? Como os conceitos vão avançando e que a referência é completamente social, né? A diferença entre cadeira e trono depende de quem senta nela. Né? Eu nem falo. E banco e banqueta, né? É bem Isso. complicado, né? Depende do universo social, né? Isso aí. Seguimos? Seguimos. Okay. Então, finalmente, o Vygotsky, então, seguindo uma organização de produção crítica, né, assim, ele agora tece algumas críticas à sistematização do Piaget, né, ele faz uma revisão da literatura e, obviamente, que ele vai centrar fogo, né, o objeto dessa crítica será, ele diz, entre tantas outras questões que a gente poderia discutir, nesse momento estamos discutindo sobre o egocentrismo, né? Então ele vai dizer a concepção do papel do egocentrismo na relação entre linguagem e pensamento, isso que é o objeto da crítica dele, né? O problema da psicologia moderna são a tendência para combinar as questões psicológicas com as filosóficas, né? Então, a gente viu lá que o Piaget ele faz uma tentativa de abordagem de separar, né, os fatos da filosofia. E o Vygotsky vai dizer que isso é só um exercício mental, porque isso não é possível, né, na verdade. Então, ele diz assim, repetidas vezes, Piaget toca inadvertidamente um ou outro desses domínios, mas com notável coerência refreia-se e abandona-o imediatamente. No entanto, apesar de sua expressa intenção de evitar teorizações, não consegue manter sua obra dentro do quadro da ciência puramente factual. A escusa deliberada da filosofia é já de si uma filosofia, e uma filosofia que pode arrastar os seus proponentes para muitas incoerências. Exemplo disso é a concepção de Piaget sobre o papel da explicação causal em ciência. Então, ele aponta a contradição do Piaget, né? Ao prosseguir eu que chamei, né, de pseudo-superação do conceito de causalidade, Piaget propõe que se substitua a explicação, qual é a fórmula do Piaget para sair dessa contradição, né? E que se substitua a explicação dos fenômenos em termos de causa e efeito por uma análise genética, em termos de sequência temporal, e pela aplicação de uma fórmula de concepção matemática da interpenetração funcional dos fenômenos. E, no fim, essa é a ideia, né? A é função de B, que seria igual a B é função de A, ou seja, um está por o outro, né? Sendo assim, o investigador, que no caso é o Piaget, reserva-se o direito de organizar a sua descrição dos dados da forma que melhor servir os seus objetivos em determinado momento, embora eventualmente confira uma posição preferencial ao fenômeno mais primitivo do ponto de vista do desenvolvimento, como fenômeno mais explicativo no sentido fonético. Então, ou seja, ele vai dizer, essa posição do Piaget deixa brecha para uma porção de equívocos, inclusive isso, o sujeito é uma posição arbitrária, o que ele quer apontar, né? Ou seja, que o investigador, ele vai, como eu brinco de vez em quando com meus alunos, né?
caber dentro da garrafinha da Dini a Ilza Carla, que a maioria de vocês não sabe, mas a Ilza Carla, ou seja, caber dentro da casinha do rato, um elefante, né? Dito isso, o Vygotsky depreende que essa substituição da interpretação causal pela interpretação funcional subtrai ao conceito de desenvolvimento todo e qualquer conteúdo real, ou seja, quase que como lança o Piaget a um certo idealismo, né? Essa concepção reduz realmente toda a demarque de Piaget a uma escolha arbitrária. E ele vai trazer essa ideia de que o Piaget está ancorado na psicanálise, né? Então, que, inclusive, o princípio de prazer precede e está em oposição ou em negação, talvez, né, ao princípio de realidade. E que o Vygotsky vai defender a ideia de que, sem realidade, não tem a possibilidade do prazer, né? Ele fala, enfim, vai dizer assim: como separou a necessidade e o prazer da adaptação à realidade, Piaget é logicamente forçado a apresentar o pensamento realístico como algo que existe dissociado das necessidades concretas, dos interesses e das aspirações concretas, como pensamento puro que tem por função exclusiva a busca da verdade pela verdade exclusivamente. Então, ele faz uma crítica severa a isso, né, que é a retirada da questão da necessidade real concreta, dos princípios da realização da atividade, enfim, que, na medida em que ele separa essas coisas, acaba caindo num purismo, enfim, que retira a possibilidade de entender factualmente as coisas, né? Então, ele volta na questão do pensamento. O pensamento autístico, que originalmente era o oposto do pensamento realístico, na sequência de Piaget, em nossa opinião, uma evolução tardia, um resultado do pensamento realístico e do seu corolário, o pensamento conceitual, que nos conduz a um certo grau de autonomia relativamente à realidade, permitindo assim a satisfação na fantasia das necessidades frustradas da vida real. É uma frase, uma citação bonita, assim, né? Porque ele vai dizer, bom, quando a gente entra no pensamento conceitual, é que a gente acaba ficando um pouco mais autístico, vamos dizer assim, né? No sentido de que podemos lidar com o que está para além da vida real, né? Dá um jeito nessas frustrações, assim por diante. Então, com relação à atividade da criança na evolução dos seus processos intelectivos, o Vygotsky afirma o seguinte, então ele recupera algumas premissas, né? Vimos que o discurso egocêntrico não se encontra suspenso no vácuo, mas está diretamente relacionado com a forma como a criança lida com o mundo exterior real. Isso é parte, né? Vimos que isso é parte integrante dos processos da atividade racional, que é a inteligência, como que assume nas ações infantis carregadas de incipientionalidade. Esse discurso vai progressivamente servindo para resolver certos problemas e planear à medida que as atividades da criança se vão tornando mais complexas. Esse processo é desencadeado pelas ações da criança. Os objetos com que esta lida representam a realidade e modelam os seus processos de pensamento. Ou seja, ele rompe com essa ideia, né, de um objeto, inclusive ele vai nessa coisa do sensório motor, do Piaget, da manipulação dos objetos, enfim, ele vai trazer uma conotação social para a questão dos objetos, assim por diante, né? Ou seja, faz uma articulação direta dos objetos com a realidade que cerca as crianças e as quais, por consequente, modelam seus pensamentos, né, seus modos de pensamento. Então, ele vai fazer uma clarificação, aí meio que indo para o final, uma clarificação sobre as afirmativas piagetianas, né? As peculiaridades do pensamento das crianças por ele analisadas, tais como o sincretismo, não abarcam um domínio tão vasto como o Piaget julga,
que ele vai dizer que mesmo as crianças pequenas, vamos dizer assim, elas têm um pensamento sincrético no âmbito onde elas não dominam, mas que, no âmbito onde elas dominam, esse pensamento é bem realístico, ou seja, ele já não é mais sincrético, né? A aplicabilidade das descobertas de Piaget não são passíveis de generalizações massivas, né? Ao pressupor tais generalizações, afirma-se que as crianças são impermeáveis às experiências, ou seja, de que essa generalização de que todas as crianças são autísticas, etc., isso não isso indicaria que elas seriam impermeáveis às experiências, e isso não reflete os experimentos que o próprio Vygotsky levou a cabo, nem tampouco os experimentos de Piaget, né? As uniformidades de desenvolvimento estabelecidas por Piaget, ou seja, essa impermeabilidade, então, corrompe, inclusive, o próprio processo histórico, né, de apropriação da realidade, em que pese o termo apropriação aí já tenha sido considerado, né? As uniformidades de desenvolvimento estabelecidas pelo Piaget aplicam-se ao meio dado, nas condições em que Piaget levou a cabo o seu estudo, ou seja, por isso fiz a consideração, né? Piaget vivia num país, enfim, que é um país muito pequeno, né? E os experimentos dele se reduzem a uma certa pré-escola, um certo lugar, e aos seus filhos, né? Às observações de seus filhos também. Então, ele diz que, bom, serve para esse tipo de contexto. Um país relativamente homogêneo em termos de possibilidades materiais e acesso às questões simbólicas, o que não bateria com a Rússia naquele momento histórico, que era um país completamente diverso, com disparidades materiais e simbólicas muito acentuadas, né? O que talvez tenha permitido ao Vygotsky enxergar mais coisas do que o próprio Piaget, né? E o caráter mais egocêntrico ou mais social da fala das crianças depende não só da sua idade, mas também das condições ambientes, ou seja, das possibilidades materiais e simbólicas em que estão inseridas, né? Então, à guisa de considerações finais, o Vygotsky vai dizer assim: estamos convencidos de que o estudo do desenvolvimento das crianças, proveniente de ambientes sociais diferentes, e em especial de crianças que, ao contrário das crianças de Piaget, trabalham, levará necessariamente a resultados que nos permitirão formular leis com um âmbito de aplicação muito mais vasto, né? Ou seja, de que essa possibilidade de conceber o particular das crianças, né? Ou seja, as possibilidades de acesso materiais e simbólicas das crianças e a própria atividade que as crianças desenvolvem, de uma forma ampliarão muito, né, sem dúvida ampliaram, né, inclusive, a forma de enxergar as questões que são referentes ao processo de desenvolvimento mental, enfim, intelectual das crianças, né? A própria questão da origem do pensamento, da organização, da percepção de mundo e assim por diante. Então, quando ele fala de trabalho, né, para as crianças lá, a atividade guia, né, enfim, em outro momento deve aparecer aí, já apareceu no nosso outro trabalho, né, no nosso outro livro. Bom, enfim, é isso. Desculpa se me alongo, mas é que é um condensado tão bem feito que é impossível, quase que impossível, sair das palavras do Vygotsky para poder apresentar esse trabalho para vocês, né? Parabéns, Daniel, ótima apresentação, muito clara, muito didática, né? Olha, eu acho que vamos então abrir para as questões, agora já são 15 horas, né? Para a gente
ver as pessoas que estão participando, afinal de contas, é um grupo de leitura, para ler, debater, né? Não é uma sala de aula, é um espaço de reflexão e própria crítica também, e que tem que ser apropriado por vocês que estão aí assistindo, né? Então, se vocês quiserem fazer perguntas aí, tanto para o Daniel quanto para o Matheus no chat, né? Fiquem à vontade. Eu acho, assim, que é interessante fazer uma contraposição sempre, né, das obras de Vygotsky, Pensamento e Linguagem, a primeira, publicada pela Martins Fontes, que é Pensamento e Linguagem 93, e a construção do Pensamento e Linguagem, traduzida pelo Paulo Bezerra, que foi publicada em 2001, né? Então, em uma obra vocês têm 154 páginas, né? E na outra página, e na outra obra vocês têm 521 páginas. Então, são textos, lógico, que é a síntese da síntese, né? O pensamento de Vygotsky é muito mais profundo no original, né? Do que nas versões que a gente está trabalhando, mas eu acho que ficou bem clara a exposição do Daniel e do Matheus, né, sobre essa relação aí, e gostei muito da observação do Daniel de que se trata de um biólogo, um suíço, né, uma pessoa que viveu até, acho que 84 anos, né, Daniel? Piaget. Viveu muito, né? Viveu muito. Quase o dobro, né? Mais que o dobro de Vygotsky, né? Então a gente se depara novamente com a genialidade de Vygotsky, né? Porque também existe um texto, né, de Piaget, para quem não conhece, que é a construção do pensamento na criança, né? Acho que também foi publicado pela Martins Fontes, mas é um texto, né, eu acho que os pontos que Vygotsky aborda sobre a crítica, né, a concepção do egocentrismo piagetiana são bem claras, né? A temática da atividade, né, das crianças que trabalham, né, do universo social e relacional, né, que faz parte desse desenvolvimento, desse pensamento, dessa linguagem. Não sei, Lucas, se alguém tem alguma questão aí, tanto para o Matheus quanto para o... O Moacir, eu acho que se expressou aqui. Como tratar... Pode fazer mediação aí, Lucas. Moacir, você está aí? Positivo. Eu tinha feito a pergunta aqui para os professores, deixa eu ver aqui, que eu coloquei no chat aqui, como tratar a psicologia da aprendizagem proposta por Piaget. Já no século XX, a infância é tratada como uma fase de preparação para o pensamento da vida adulta. A educação é, nesta concepção adequada, as fases do raciocínio infantil, que é dividida em idade cronológica. Piaget, então, firma sua tese no desenvolvimento dos conceitos espontâneos da criança que precisam ser extintos para que surjam os científicos. Já os estudos de Vygotsky propõem a superação dessa teoria, fundamentado-se na tese do desenvolvimento dos conceitos espontâneos e científicos na criança em idade escolar. Para mim, será? Para quem que é... O Daniel, que eu vi que ele tratou bem mais dessa parte assim, da infância ali. Eu acho que um debate entre... A gente tem que pensar o seguinte, Moacir, que tanto o Piaget quanto o Vygotsky, eles rompem com essa ideia de preparação para a idade adulta, né? Eles não estão preocupados com isso, eles estão preocupados com como é que a criança se desenvolve, ou seja, otorgando um lugar de certo protagonismo à infância, né? Assim, então, eles não estão muito... Essa ideia de que a criança vai se preparando para a idade adulta, isso
não confere muito nem com o Piaget, nem com o Vygotsky, na verdade, né? Que justamente, inclusive, se você lembra no começo da minha fala, o Vygotsky tece um elogio ao Piaget justamente porque ele faz o rompimento com essa lógica, que é uma lógica, enfim, que faz uma diferenciação dessa ideia de que a criança é um adulto em miniatura, que vai quantitativamente ganhando maturidade, vamos dizer assim, então que essa seria um preparatório, né? Não é essa a ideia. É uma ideia de evolução. Então, tanto um quanto o outro estão perseguindo qual é a origem do desenvolvimento, ou seja, tanto um quanto o outro professa o que eles chamam de psicologia genética. Ambos são partidários disso, vão na origem do que eles estão, na origem do desenvolvimento. Então, nesse caso dessa apresentação, na origem da onde vem da origem da relação entre pensamento e linguagem, né? Perfeito, Daniel, isso mesmo. Não sei se ficou claro, Moacir, mas porque veja, tanto Vygotsky quanto Piaget, eles fazem, na verdade, um enfrentamento àquela concepção de infância da época e aquela ideia, né, de que o pensamento da criança era deficitário, que não era original, que a criança não era do déficit, né? Eles estão mais preocupados em tentar entender o desenvolvimento do que a criança, não da falta em comparação com o adulto, né, mas das coisas qualitativamente peculiares do pensamento infantil, né, como é que a criança estabelece vínculo, como é que ela tira conclusões, né, o que a criança tem, né, então, no fundo, veja, eles têm algo em comum, né, eles enfrentam, né, uma ideia de Rousseau, né, de que a criança seria um pequeno adulto em miniatura, ou que a criança teria um pensamento deficitário. Não sei se respondeu, mas cadê você? Não, respondeu tranquilo. Até me lembro, assim, quando eu fiz graduação em pedagogia, eu me lembro que antes de fazer a graduação, eu fui do Conselho de Educação do município aqui, né? Do segmento dos pais, a qual eu não tinha nada sobre educação. Eu era da indústria metalúrgica. Então, totalmente diferente, só ouvia falar de Piaget, Vygotsky e outros, né, autores. Daí, sempre na graduação, eu ia falar, Piaget trata a criança como um pedaço de carne a ser moldada. Já Vygotsky trabalhava com o ambiente, né? E daí, até quando a professora falou em Jean-Jacques Rousseau, me lembrei do meu primeiro trabalho da faculdade, que foi sobre Jean-Jacques Rousseau. Ah, bacana, né? Estou gostando demais. Então, a gente tem que, assim, fazer uma crítica aos autores, mas uma crítica de leitura, né? Fundamentada, né? Fundamentada, e não pode ser parcial e superficial, senão... Lucas, vamos lá, tem mais alguma questão aí? A Natália Oliveira, ela perguntou sobre a definição de autismo na época. Tá aí, Natália? Dá um alô. Oi, tô. Não, é porque o livro apresenta várias vezes a palavra autismo, pensamento autístico, mas eu fiquei pensando, será que é a mesma forma que a gente entende hoje em dia, ou eles entendiam de um modo diferente? Eu não sei como eram os estudos da época, se por estar se referindo à teoria de Piaget é alguma outra definição. Não consegui ver isso claramente no capítulo. Eu queria um pouco de ajuda para entender. Uhum. Não sei. O pensamento primitivo, né, pensamento simbólico, autístico, né, seria aquele pensamento mais descrito por Freud, né? Então, veja, o pensamento descrito por Freud, né, seria isso, né? Em relação ao pensamento do adulto, né,
significaria, então, uma peculiaridade do pensamento infantil, essa lógica mais de base freudiana, né? Então, para Freud, é isso, né? Era como se o simbólico autístico, né? É um conceito que parece, assim, influenciar bastante a obra e os primeiros trabalhos de Piaget, porque uma série de fenômenos na psicologia, né, puxavam, então, para uma tendência filosófica de explicar o que seria o pensamento primitivo, né? Então, o primitivo olha uma nuvem e diz, bom, esta nuvem quer dizer que Deus está bravo, Deus está... Enfim, né? Então, o pensamento primitivo seria assim, teria algumas características peculiares, simbólicas, né? Então, quando ele trata do autismo, não é a mesma concepção de psicopatologia, né? Mas uma concepção mais voltada para um pensamento mais primitivo mesmo, né? Um pensamento mais representacional, né? Não sei se o Daniel quer complementar, o Matheus, mas evidencia a influência de Freud no pensamento de Piaget, né? Muito obrigada. O pensamento autístico é um pouco diferente disso que é a categoria de patologia, né? Transtorno do espectro autista, que é hoje, né? Aham. Ou seja, indica isso que é uma qualidade de pensamento que é fechada nela, que é misturada com as. Quando você fala de simbólico, né? Tem que pensar índice, ícone e símbolo, né? Que quando é uma nuvem, uma coisa assim, é quase que um índice, né? É muito pregado, é pouco simbólico, na verdade, né? É pregado ao fato, ao imediato, né? Isso. Então, o pensamento autístico, ele tem essa qualidade, ou seja, ele é como se ele fosse original, vamos dizer assim, eles queriam dizer, né? Como se brotasse do sujeito, é fechado nele mesmo, tanto que o Vygotsky vai dizer, bom, essa ideia do pensamento autístico, e depois o egocentrismo, aí vai dizer, quase que indica que a criança está impermeável às relações do meio, né? E entre isto, que é radicalmente fechado em si mesmo, para o socializado, tem um caminho aí, né? Então, o pensamento autístico é isso, esse pensamento que é como se pudesse ser um pensamento original, um pensamento fechado. Subconsciente, né? Subconsciente, né? Da ordem do inconsciente, da ordem do subconsciente, que não é dirigido ao outro, né? Isso. Ele é nem mais... tem participação do outro, né? Não, o outro está fora, né? É mais eu com meus botões, né? Que nesse sentido se parece um pouco com a questão do autismo, que tem um fechamento em si, enfim, né? Vamos lá, mas não sei se ajudou alguma coisa, Natália? Não, ficou claro, sim, muito obrigada. Vamos lá, mais alguma... Lucas, você que está acompanhando aí. Não vi mais nenhuma pergunta aqui. Nossa, vocês são ótimos professores, hein? Ninguém ficou com dúvida. Matheus. O Matheus disse, Vamos lá. Boa, Matheus. Dúvidas, angústias? Olha, são 519 páginas, né? No segundo, 521, mais ou menos. Mas... Eu ia fazer um comentário dessa questão do pensamento primitivo, né? Isso. Eu não sou junguiano, né? Mas tem um livro do Jung que acho que é aquele dos signos. Agora eu não lembro qual que é, eu li faz muito tempo. O homem e os signos. O homem e os seus signos. É aquele que ele descreve que o cara fica olhando para um lado e para o outro, né?
E daí ele pergunta assim, o que você está olhando? Ele fala, é o vento, aí, mas o que tem o vento? Daí, é quando o sol balança o pênis dele, faz o vento e não sei o quê. E daí ele fica assim, tipo, pô, o que esse cara tá falando? Tipo, nessa questão que ele faz essa avaliação, né, de que a formação, só que daí não tem aquelas questões de éter e não sei o quê, né, mas enfim, os relatos que ele tem do pessoal é muito... a formação do signo, ela é diferente, assim, né, isso que é engraçado, né, por isso que tem muito dessa formação do tipo, o pensamento autista e tal, assim, porque os relatos, como eles faziam, tinha essa relação freudiana, né, que também a base do Jung, antes dele se desvincular do Freud, né, também era essa questão, né, então o homem e seus símbolos, chama isso. No homem e seus símbolos, Mas nesse capítulo aqui do Vygotsky, lá no final ele vai dizer sobre essa questão da impermeabilidade e tal, né? Ele diz, é um pensamento primitivo, e o Piaget remete, faz uma citação, inclusive, remetendo ao homem primitivo e os trabalhos e tal, e é como se a criança que não trabalha ainda estivesse remetida a esse tipo de pensamento. Então, o Vygotsky vai dizer, mas o Piaget bota por terra toda a possibilidade, a agricultura, o papel que teve a agricultura, a pecuária, etc., na existência humana, né? Ele fala assim, porque, então isso não foram atividades relevantes, ele se pergunta, né? O Vygotsky pergunta, então não é atividade relevante, cara? Se esses homens primitivos aí não, né? A caça, isso não era nada. Então, né? É o lugar da cultura na teoria, né? É uma diferente forma, né, de estudar o desenvolvimento do pensamento e colocar o lugar da cultura, né? Que é o real, né? A realidade, né? Traços essenciais que formam a realidade, né? Eu sempre digo assim, bom, se Mozart tivesse nascido na savana africana, né? Não tivesse tido contato nenhum com nenhum objeto, né? Será que seria Mozart? Né? Então, acho que é importante isso, né? Situação social de desenvolvimento, que é um outro conceito vigotskiano, né? Qual é a situação social do desenvolvimento da criança, né? Onde que ela, o que ela tem, o que ela conhece, o que ela tem contato, né, na realidade, né? Isso aí vai forjar, lógico, um pensamento muito mais complexo. Gente, então vamos... O Marx fala né, o Marx, o Leontiev, lá na teoria da atividade também, né, vai dizer que desta vinculação com as condições materiais e simbólicas, né, de uma determinada sociedade, vamos dizer assim. Isso é uma instância de mediação, né, a sociedade como instância de mediação. Exatamente. A gente tem os objetos, os bens produzidos pela cultura, né? E temos acesso a alguma coisa, né? Uma parte ínfima delas, né? Uma parte muito, 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 né? Dentro das nossas limitações aí, né? De país, né? De toda a nossa situação histórica e social de desenvolvimento. E isso vai influenciar, lógico, no nosso pensamento, na nossa linguagem, no nosso comportamento. Gente, vamos conduzindo, então, Lucas, mais alguma questão? Não achei. Alguém quer complementar alguma coisa? Fiquem à vontade, tá, gente? Não é porque vocês estão aí. Estão só perguntando aqui da lista de presença. Ó, tem um aniversariante, ó. Parabéns, Miriam Cristina. Cadê a Miriam? A Miriam tá aí? Vamos dar parabéns para a Miriam. Então, parabéns, felicidades. Muitos anos de vida, que bom que você está aqui com a gente.
Vamos lá, mais alguma questão, gente? Vamos preparar, então, nosso próximo encontro? Eu acredito, então, que é fundamental a gente perceber. Se vocês quiserem, eu vou disponibilizar só para o nosso grupo, tá? A Construção do Pensamento e Linguagem, que é a obra completa, revisada, da editora Martins Fontes. Então, o Lucas daí compartilha com o grupo, tá? Pode ser, Lucas? Mas a gente... Claro. Porque é uma obra muito mais profunda em termos de discussão, e com a tradução do Paulo Bezerra, e eu acho assim, vamos tentar delimitar nesse tempo que nós temos, quem são as pessoas que vão apresentar. Eu acho que agora a gente vai para o capítulo... 3 e 4, né, do livro. Então, seria legal também fazer essa discussão, né, envolvendo, enfim, professores, participantes, pedagogos, não fiquem à vontade, né, porque são obras, Pensamento em Linguagem, a primeira, de 93, e a segunda, de 2001, são obras, assim, que trazem essa base para a gente discutir aí a teoria de Vygotsky, nessa função, né, como é que é o pensamento, né, pensamento egocêntrico, né. Tem um trecho só para concluir aí, que eu me lembro de uma leitura que eu fiz dessa obra de Vygotsky, que é... Ele está exemplificando, então, né, Daniel, Matheus? Não sei se está nessa obra, ou está em outra, como a criança muito pequena, ela dirige o olhar para onde a mãe aponta, né? A mãe está com um bebê, acho que 2 anos, 3, no colo, e caminha pela rua, e Vygotsky vai descrevendo, né? Que a mãe olha, vira o rosto e olha a paisagem, e a criança também olha na direção que a mãe está olhando, né? Então, ela toma o lugar do outro também, né? Então, não seria assim tão egocêntrica a criança pequena, né? Ela olha o mundo pelos olhos da própria mãe. Gente, então vamos lá, quem é que... Abram as câmeras aí, vamos ver quem é que... Vamos sortear agora. Quem é que vai fazer as nossas apresentações? Quem está confortável? Vitor Meirelles, indica alguém para nós. Tatiana. Quem não apresentou ainda, fiquem à vontade. Joyce já apresentou. Olha, se ninguém se manifestar, eu vou sortear aqui eu vou pegar aqui no pulo. Vamos lá, Lucas. Quem? Bianca, o Ivan já apresentou. Professor Gilmar, você está aí bem quietinho ali, mas eu estou vendo você. Não quer? Tá bom. Professor João Batista, oi, como é que vai? Não é que eu não quero, é que eu não tenho conhecimento que nem vocês. Eu não posso assumir, Sara, porque eu tenho compromisso às terças-feiras, às 2 horas. Eu entrei atrasado hoje no encontro. Eu tenho atendimento. Mas fique à vontade, professor, não Obrigado. Tem problema. Vamos ver. Eu tô aqui. Moacir, você que está empenhado aí, hoje fez questões. Olha, eu tô aqui no sorteio, gente. Vamos lá. Moacir. Qual que é o nome desse capítulo? Moacir? Sim, pode ser. É um desafio. Gosto de desafio.
Você gosta? Ah, muito bem. Ó, foi o Gilmar que indicou você, viu? A culpa é dele. O Gilmar é do outro grupo lá, nosso, do Histórico Crítico. Mas tem outros aqui, tem a Ana Lúcia, mestrada, tem uma mestra aí na educação. Tem bastante aqui. Tudo de Araucária, né, Gilmar? É tudo pessoal de Araucária. Muito bem. Mas tem gente de outros lugares, então pode ficar você. Salete, você está aparecendo aqui na minha timeline, Salete. O que você acha? Não está dando para escutar, Salete. Não está dando para escutar. Está com chiado. Vira o seu plug aí. Veja se agora vocês conseguem. Ah, perfeito, perfeito. Ah, eu estava com fone de ouvido e não estava dando. Professora, eu tenho bastante interesse em participar, mas eu não consigo nessa próxima. Eu estou com a minha nora com um problema de câncer, vai fazer uma cirurgia na sexta-feira, eu estou indo para Cascavel e vou ficar uns 10 dias lá. Então, eu não vou conseguir preparar a contento, mas eu me disponho a fazer nas próximas. Tenho interesse em fazer, sim. Ai, que ótimo. Então, mais alguém para ajudar lá o professor? São quantos capítulos? 2 capítulos? Capítulo 3 e 4 é a teoria de Stern sobre o desenvolvimento da linguagem e as raízes genéticas do pensamento da linguagem. O Moacir vai ficar com o capítulo 4. E você, Lucas, faz um capítulo para nós, então? Pode ser, pode ser. Tá ótimo. Então, capítulo 3 e capítulo 4. Quem fica com o 4, Moacir? E eu fico com 3. E o 3 fica o Lucas, tá? E o nosso próximo encontro, que dia que é? Dia 28 de julho. 28 de julho. Não sei se tá tudo bem para vocês, se quiserem também. Tá tranquilo, Moacir? Ótimo. Obrigada, então, já que vocês não têm mais questões, nós temos 30 minutos ainda de debate, né? Se alguém quiser fazer mais alguma consideração. Se não, a gente fecha e nos reunimos daí na próxima. Oi? Caiu da minha internet, professora. Congelou tudo eu respondendo aqui. Tá bem. Então, daí você vai fazer, então, a teoria de Stern e o desenvolvimento da linguagem, né? Vygotsky discutindo com Stern. E o capítulo 4, não, o capítulo 3 fica com o Lucas e o capítulo 4 fica com você, as raízes genéticas do pensamento e da linguagem. Pode ser? Pode ser. Ah, então tá ótimo. Uma pergunta, sério, eu tô ouvindo todo mundo falar de negócio de lista de chamada, eu nunca assinei essa tal de lista de chamada, nem sei onde é palavrota. Eu assinei para você. Eu uso que sou o primeiro a perguntar. Obrigado, Lucas. Não tenho a menor ideia do que é isso aí. Eu tenho passado o link no chat, que daí é só clicar no link que vai abrir uma tabela que você põe um X do lado do teu nome. Ah, entendi. É só porque a gente tem na Universidade Tecnológica Federal do Paraná um protocolo para a gente fazer cursos de extensão. Então, vocês estão fazendo, o grupo de leituras é um curso de extensão. Vocês, ao final, vão receber um certificado da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Então, a gente tem um protocolo de que tem que ter X presença. Então, é importante que vocês, né, se não puderem, tudo bem, assistem ali. O Lucas fez um canal, quero que todo mundo assista o canal, se perderam alguma... Lucas, dá para compartilhar no chat ali o canal? Dá sim. Porque a gente só tem 20 pessoas que assistiram, e nosso grupo está com 51, então, aí vocês veem vocês lá no canal, né, do grupo de leituras, veem nossos debates e tal, né? Então, o Lucas montou lá um canal para nós no YouTube,
Então, se vocês não puderem assistir, porque alguém ficou doente, como é o caso da Salete, está com um familiar doente, né? Vocês conseguem acompanhar depois a discussão daquele momento, né? Então, é importante a gente ter o registro minêmico, ter a memória do que a gente faz, né? Estamos vivendo uma crise, uma pandemia. Eu reconheço o esforço de todos vocês e agradeço profundamente, né, de estarem aqui presentes, né? E quando eu falo presente, é presente de pensamento e linguagem. Não é só o pensamento escolado da palavra, né? E o que era no princípio, Mateus? Era o verbo ou era a ação, né? Então, o que é no princípio? É o verbo e a ação? São as duas coisas. E a gente fazer extensão universitária no momento da pandemia, para mim, tem muito sentido e muito significado, né? Eu acho que é importante isso. Então, agradeço a vocês imensamente a participação e a dedicação e empenho, porque eu vejo que todos vocês estão aqui numa aprendizagem coletiva, né? Compartilhando informação, saberes, né? Dentro das nossas limitações de conexão, de rede que cai, enfim, né? Mas estamos aqui ativos, participativos, e isso é muito importante. Para mim, faz muito sentido, muito significado na minha vida. Então, eu agradeço muito o fato de vocês estarem aí estudando, aprendendo e compartilhando saberes com a gente. Professora, a professora falou da diferença ali dos dois livros. Qual seria o melhor para a gente ler? O mais completo ali? O último? O mais completo, né? O mais completo eu vou colocar no Drive e mando para vocês, mas aí é 512 páginas, né? Que é a versão da Martins Pontes de 2001, né? Esse que vocês estão estudando é a versão de 1993, se eu não estou enganada, né? Então, são interpretações já reduzidas. A versão de 2001, ela é uma versão que foi traduzida do russo, né? Do trabalho original de Vygotsky, né? Então, ela é muito mais completa, muito mais rica em detalhes. Então, quando você vai ler, por exemplo, que nem o Daniel leu lá, né? Você pega um texto sobre a teoria de Piaget, talvez ele não faça referência a Lévi-Blum, as citações de Freud talvez não estejam dentro, né? Deixa eu desligar. Então, talvez não estejam presentes as referências todas, né? Porque uma coisa que Vygotsky fazia era cuidado para tecer alguma crítica a algum autor. Então, ele não tece só crítica a Piaget. Como vocês viram, ele enaltece o ponto positivo do autor, e ele coloca os pontos que ele perdeu, né? Perdeu porque ele está muito funcionalista, ele está muito preocupado com a adaptação da criança ao meio, ele está muito estruturalista, né, que é aquela ideia piagetiana dos estágios de desenvolvimento, né? Então, ele tece uma crítica a Piaget, né, sobre o estruturalismo presente em Piaget, sobre o funcionalismo presente, sobre a metafísica, né, sobre a própria psicanálise presente no discurso piagetiano, sobre essa ideia de que né, de testes, de fatos, né, de comprovações em pequenos testes, que na verdade não são universais, né? Então, a criança piagetiana muitas vezes é uma criança piagetiana, não está no período pré-isso, pré-aquilo, pré-isso, pré-aquilo, e a escola segue muito essa cartilha, né, de etapas, de seriação, de classificação, né? E Vygotsky não, Vygotsky faz um apelo para a dialética, né? Quer dizer, vamos achar a unidade. Qual que é essa unidade, né? Como o Mateus trouxe, ela não são só os elementos, né? Não é só o hidrogênio e o oxigênio, que até hoje ninguém conseguiu fazer água né? Ou conseguiu já H2O, né? Então não adianta separar. Então essa visão cartesiana da ciência, essa visão que separa, que classifica, essa visão linear, né, que não analisa
como disse o Daniel, o homem na cultura, né? Porque mesmo o pensamento dos povos primitivos, né, os antropólogos, etc., ele é um pensamento complexo, né? Hoje, pensando em termos de pandemia, quem de nós sobreviveria na floresta? Seríamos nós, né? Aqueles que têm acesso, né, aos bens culturais, ou seriam os nossos ingênuos, esses primitivos, né? Seriam esses seres que se adaptariam muito mais rapidamente e facilmente ao contexto da pandemia. Então, vejam, eu acho assim, o pensamento de Vygotsky, ele é um pensamento complexo e tal, mas ele toma todo o cuidado de não fazer uma crítica rasa aos autores. Então, quando vocês pegam a última versão de A Construção do Pensamento e da Linguagem, vocês vão ter um texto muito mais completo, né? Cheio das citações, das referências, das páginas aonde ele mostra os limites da obra piagentiana, os avanços da obra piagentiana, né? Em que ela contribuiu com o desenvolvimento da psicologia e da psicologia educacional, em que ela não foi adiante, ela atrapalhou até, por certo, o desenvolvimento, né? Mas como a gente comentou com o Daniel, são dois autores completamente díspares, né, que viviam em contextos diferentes, né, um viveu muito mais do que o outro, e eu acho assim que o texto do nosso próximo encontro é um texto bastante interessante, porque ele realmente vai ampliar um pouco mais ainda a temática do desenvolvimento do pensamento e do desenvolvimento da linguagem, né? E essas raízes genéticas, né? Onde que é a gênese, né? O que você está entendendo por genético, né? Tudo isso no nosso próximo encontro aí com o Moacir Tuleski, e o Lucas vai ficar bem mais claro, né? Ok, gente? É isso aí? Temos que... Beleza? Até a próxima, então. Lucas, Beleza. Você que é o piloto da nave aí, tá tudo bem? Tudo certo, deu a gravação certinho. Eu acho que você compartilhou ali no chat o YouTube. Compartilhei. Ótimo. Então, quem quiser assistir, né, então não se preocupem tanto assim com a lista de presença, né, desde que vocês assistam lá no nosso canal do YouTube, tá? Porque temos consciência plena de que vivemos na pandemia, né, Daniel? E que de repente cai aqui energia elétrica e acabou o nosso curso, né? Então vamos aproveitar para aprender enquanto a gente está aqui, tá bem? Ok? Isso aí. Gente, um abração, então. Tchau. Até a próxima. Fiquem bem. Um abração virtual aí para todo mundo. Desculpa aí qualquer coisa, tá, Moacir?